papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, não importa. Chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Porque sempre vão querer te colocar vários rótulos. As pessoas adoram rotular e julgar umas às outras, né? Faz parte da condição humana. Mas a gente passa por cima disso, foca na nossa felicidade, foca na nossa essência e aí tudo flui com mais vontade, com mais prazer, com mais dinâmica e aí a vida passa a ser mais gostosa e mais leve. E hoje, falando desses assuntos, o meu convidado, que está lançando um livro muito, muito interessante chamado Cicatrizes, o que eu aprendi com a dor, vai conversar com a gente sobre esses temas. Cristóvão Ramos, bem-vindo. Bem-vindo, eu que agradeço, Vanessa, pelo convite. Uma honra estar aqui com você, meu coração assim vibra de felicidade. E já entrando no assunto, na sua introdução, fantástico. É isso aí, aprender que nós temos que fazer com que as coisas deixem de ser rotuladas, deixemos de rotular as pessoas, cada um tem a sua vida, então vamos começar a ressignificar isso, já a partir de agora, já entramos no nosso direto. Agora, nunca é tarde, né? A hora é agora para a gente se transformar. A transformação é necessária, né? Perfeito, a mudança começa agora. E muito obrigado já por estar aqui, cedendo esse espaço, e hoje vai ser um bate-papo bem legal. Ai, que delícia. Então conta um pouquinho da sua trajetória como empresário, você estava me contando que você é daqui de Diadema e depois foi para Alagoas, me conta um pouquinho da sua Então, eu nasci aqui em Diadema, morei aqui até os 7 anos de idade, depois fui morar em Alagoas com os meus pais, voltei, meu pai voltou de novo para cá, os nordestinos, como sempre, voltando aqui para São Paulo, e daí passei mais 2 anos aqui, morando no Santo São Vicente, e aos 14 anos de idade fui morar em Alagoas de novo, e daí comecei a minha juventude, comecei logo cedo a empreender. Aos 17 anos de idade, comecei a montar meu primeiro negócio na área de tecnologia. Fui pai também logo cedo. Empreendendo em todos os aspectos. Empreendendo em todos os aspectos. E então, daí comecei minha vida empresarial. Aos 17 anos de idade, montei meu primeiro negócio lá, voltado na área de segurança eletrônica, câmeras e tal. Tenho até hoje esse negócio lá rodando. É bem legal. E no livro eu relato isso, como tudo isso começou, e a minha história de vida pessoal também, como foi os intercalços e os acontecimentos que fizeram com que eu aprendesse com amor e com a dor também. Com os dois, né? Porque a gente ouve muito, ou se aprende pelo amor ou pela dor, mas acho que na maioria dos casos a gente aprende pelos dois, né? Pelos dois, E aí eu começo a relatar um pouco, já entrando um pouco no assunto aqui do livro, começo a falar isso de uma história bem narrada, como tudo isso aconteceu até a minha vivência no dia de hoje. E aí eu sei que ainda tenho muitos livros a fazer, encontrar outras histórias. Esse é o primeiro? Esse é o meu primeiro livro. O meu também é o primeiro, Frases Curtas para Dias Longos, mas eu sei também que é o primeiro de muitos, que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Já estou aqui pensando no próximo, no que fazer para a gente deixar o nosso legado. Afinal, o livro Imagine Amanhã, que nós teremos nossos filhos, nossos netos, vai dizer, pô, meu avô deixou um livro lá e tal, é algo que vai ficar para a eternidade, né? É muito significativo, muito significativo. O livro tem um significado fantástico, assim. Todas as pessoas, eu acredito, que deveriam ter uma história para contar, por mais que nós não acreditamos em nós mesmos, mas... E toda história ajuda outras pessoas que também, né? Que é o nosso intuito, né? De poder fazer com que a nossa história possa somar na vida, nem que seja um pouquinho na vida de uma outra pessoa, de ajudar. Fazer a diferença, transformar, né? Isso através das nossas próprias experiências a gente ajuda os outros também a se enxergarem de uma maneira nova, né? A enxergarem o momento que estão passando de uma outra maneira, de uma maneira mais positiva. Eu acho que essa é a função dos nossos livros aqui. Isso mesmo, e entender que todos nós temos histórias, que essas histórias podem servir para mudar a vida de outras pessoas, e que essas pessoas também têm histórias que podem, e assim vai, esse ciclo nunca deveria parar. Exatamente, aliás, você tocou num assunto bom. Se você quer dividir a sua história de superação com a gente, liga para cá, 31710221, 32624490, 31710221, 32624490. Liga para cá,
conta a sua história, divide com a gente, porque a gente vai aprender também com você. Ótimo, que bom. Então, Vamos. recado dado. Que legal. Então é isso, a gente conseguir, no livro eu venho contando sobre isso, sobre como as histórias de superação, sobre o quanto a dor nós podemos aprender com amor e na grande maioria das vezes nós sempre buscamos aprender pela dor, que é a forma mais difícil de se aprender, de se lidar com as situações da vida. Pois é, mas a vida parece que assim, tudo que é dor, que é negativo, chama mais a atenção, né? Chama mais atenção. Faz com que a dor, ela tem, acho que, um poder muito grande de ressignificar para quem olha por esse lado e de marcar nossas vidas, né? Tem pessoas cicatrizes, né? Cicatrizes. Tem pessoas que com as cicatrizes, afinal, todos nós já tivemos alguma cicatriz. Nem que seja na infância, quando jogava bola, que chutava ali, que machucava alguma coisa, um arranhão, uma acne, coisa nesse sentido. Então nós carregamos algumas cicatrizes. Elas nos remetem a coisas boas, algumas delas, e outras algumas coisas ruins. E também cicatrizes sentimentais, uma perca às vezes de um grande amor. Eu falo no livro, aos 12 anos de idade eu era apaixonado pela minha namorada, e quando eu fui morar em Alagoas foi uma grande 12 tristeza. anos, mas que precoce, hein, então, Cristóvão? E eu era, mas assim, era sei lá, a minha primeira namorada, e eu fiquei muito apaixonado por ela, então assim, foi uma grande perca, para mim me marcou muito aquele momento. Então assim, foi uma dor emocional, mas depois foi superada. E mas você perdeu ela que ela... Não, porque eu tive que me mudar, meu pai, não, você vai ter que morar em Alagoas, e naquele tempo tinha sido a minha primeira namorada, nós já éramos adolescentes os dois, e aí fui morar lá. E aí foi, digamos assim, a minha primeira grande dor. E depois veio com dores mais tristes, que foram quando eu perdi meu pai, foi uma dor assim, caramba, essa dor foi difícil de superar, mas foi possível. A gente consegue lembrar dessas emoções, ressignificar, buscar os ensinamentos. Quantas pessoas não perderam muitas pessoas agora no período da pandemia, né? Nossa Senhora, nem me fale. E ressignificaram suas vidas, outras ainda não, estão buscando ressignificar. Estão em processo, né? Em processo de mudança, porque perderam, foi algo muito, muito duro, mas estão vivas hoje, e o que importa é isso. Então buscar como ressignificar isso, eu relato isso um pouco no meu livro, de como eu consegui ressignificar essas percas, essas dores que eu tive ao longo da minha vida e poder ajudar outras pessoas. Né? E não foram poucas, né, Cristóvão? Você estava me contando do acidente. Isso, no livro, daí a foto e a capa do livro, que eu estava com cicatrizes, foi um período que eu tinha 26 anos de idade, era casado, também tinha me casado recentemente, 3 meses de casado só, já vivia junto com a minha esposa, nós já tínhamos um filho, mas nos casamos e depois de 3 meses de casados, nós fomos para uma viagem lá em Alagoas, para Maceió, depois Maceió era Arapiraca, que é onde eu moro. E aí nessa viagem acabou acontecendo um acidente grave, onde eu não consegui, não tive forças para ajudá-la a sair do carro. Meu cunhado que vinha atrás conseguiu me retirar do carro, mas não conseguiu tirar a irmã. Então assim, foi algo muito triste. Ela faleceu carbonizada, o rapaz que estava no outro carro também. Então foi uma grande perca para mim naquele momento. Traumático, né? Traumático, assim, foi algo que marcou demais a minha vida. E eu carrego essas marcas até hoje. São as queimaduras que me restaram. Eu tive meu rosto queimado, tive mais de 70% do meu corpo. Enfim, hoje os meus braços, ele tem, inclusive a foto da capa do livro, relata isso. E quando eu olho para a cicatriz, é lógico, a cicatriz é algo que remete à dor. Mas é algo que depois cicatrizado, imagine que tem cicatrizes emocionais, que às vezes você toca nela, você sente muito. Da mesma forma, cicatrizes físicas. A cicatriz, quando ela ainda está aberta, ela não está curada, você encosta o dedo dela, dói um pouco. Mas depois que ela cicatrizou ali, você encosta. Cria casquinha, né? Tal, depois que cai, você encosta, você não sente mais aquela dor, mas fica na lembrança. Aí você busca, aí você começa a refletir sobre a sua vida, sobre o seu propósito aqui. Eu acredito que todos nós aqui temos um grande propósito aqui, independente da sua fé, da sua religião, cada um tem um propósito aqui nessa terra. E eu me ressignifiquei muito, mudou muito a minha vida depois desse acidente. E, me deixei um filho, tenho um filho, nós tínhamos um filho meu filho hoje tem 21 anos de idade, no tempo ele tinha 8 anos, então assim, foi algo... Ele não estava no carro. Não estava no carro, tinha ficado lá em Maceió e tal. Hoje ele já está seguindo, já está um garotão, o Derek, inclusive mando um abraço aqui para o meu filho Derek, papai te ama, tô aqui em São Paulo. E é isso aí. E aí eu conto no livro justamente essas histórias. E aí depois eu seguindo a minha vida, me casei de novo, hoje já estou no meu terceiro casamento e graças a Deus estou vivendo muito feliz com a minha esposa e consegui me conectar, entender o porquê disso tudo tinha acontecido. Até mesmo quando aquilo aconteceu, eu não entendi o porquê, eu me perguntava muito. Mas eu acho que você nem tem no momento da coisa, né, quando acontece, não tem discernimento ali para entender, né? Para entender. É muito forte. É muito forte, eu me perguntava muito, assim, eu não era...
Eu não, vamos dizer assim, eu não era um cara espiritualizado, mas eu ficava, meu Não Deus, era nada, não era tinha... nada. Era assim, não praticava ativamente nenhuma religião. E eu ficava, meu Deus do céu, por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Minha esposa era tão boa, por que isso aconteceu? E aí me vi esses questionamentos. Chegou a se revoltar? Porque tem uma, né, um momento de revolta em muitas pessoas. Tentou esse sentimento tentou entrar em mim, mas eu não deixava, mas eu me questionava muito sobre isso. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E aí o tempo foi passando, aquilo as coisas foram se encaixando na minha vida, até o momento que eu decidi, hoje eu sou cristão, não pratico assim, não pratico nenhuma denominação religiosa, hoje eu sou um cara que eu me considero um cara muito espiritualizado, acredito em Deus, acredito que existe algo maior aqui, né, nessa terra pra gente e seguir. E então daí foi quando tudo começou a fazer sentido na minha vida. Eu sei que Deus tinha um propósito para mim. Aí um deles foi o livro, né, poder ajudar outras pessoas. E hoje eu falo muito nas minhas redes sociais sobre princípios milenares, princípios bíblicos que norteiam a minha vida, que podem nortear a vida de qualquer outra pessoa. Você traz esses princípios para a realidade. Para a realidade hoje. Cotidiano. Para o nosso cotidiano hoje. E no livro foram uns 5 princípios que fizeram com que eu conseguisse superar toda essa dor. O princípio do amor, o princípio da sabedoria, o princípio da prosperidade. As pessoas às vezes acreditam que prosperidade é só o fato de você ter dinheiro, né? Material, imagina. Material. Hoje, vai muito além a prosperidade. Vai muito além. A prosperidade é você ter uma família boa, você poder chegar em casa e ter seus filhos ali ao seu lado, dentre outras coisas. Eu falo sempre assim que a prosperidade toda pessoa que ela é próspera, ela é rica de uma certa forma. Agora, nem todo rico é próspero. Tem pessoas que têm apenas o dinheiro. É verdade. Só tem apenas o dinheiro. É verdade. Ele não dá conta não, viu? E aí eu começo a trazer esses assuntos no livro, que foi onde eu consegui realmente, através desses princípios, mudar realmente a minha vida, ressignificar e hoje levar de forma que eu possa ajudar outras pessoas. Com o livro e trazendo esse viés de aprendizagem sobre os princípios milenares. Falo princípios milenares, são princípios baseados na Bíblia, que é um livro que para mim que vem dando certo, muita coisa dele há mais de 2000 anos atrás. Então, para quem não acredita pela fé, acredita pela estatística, né? Estatisticamente, né? Pois dizer, tem gente que é mais racional, né? Precisa de números, de dados. A estatística aí mostra. Está, a estatística mostra. A estatística mostra. Então, eu busco muito sobre isso. Falo sobre isso nas minhas redes sociais, as pessoas que eu me relaciono, de forma muito aberta, assim, muito respeito as opiniões de todas as pessoas, recebo, reflito também sobre outros pensamentos, que o importante é isso. Nós temos a mente aberta para né? poder... Flexível, isso é muito importante. Flexível para poder... Quanto mais você enrijece os teus pensamentos, mais difícil fica a tua vida. Mais difícil fica a vida. Você fica empacado, que nem o burro empacado. Burro empacado. E poder entender, com o princípio de você poder se colocar no lugar do outro. É você entender que, às vezes, aquilo que você falou na apresentação, de rotular. Às vezes nós rotulamos as pessoas porque nós não entendemos o que aquela pessoa passou. Talvez se eu tivesse a mesma educação, os mesmos pais, a mesma vivência, eu teria ou um comportamento pior ainda ou igual ao que ela tem. Com certeza, não dá pra gente saber, a gente não tá na pele do outro, não né? Tá na pele do outro. Por mais empatia que a gente tenha, que é fundamental a gente desenvolver a empatia, mas por mais empatia que a gente tenha, a gente não vai estar na pele do outro, então a gente não sabe. Não sabe, então não pode julgar. Isso é muito importante. Mas é impressionante como já tá, né? Já tá, a gente já sai julgando. Já sai julgando. Tem que ficar atento. Porque sabendo que a gente tem essa tendência como seres humanos, né? E um princípio milenar fala justamente sobre isso. Não julgueis para não serem julgados. Então eu jamais posso tentar julgar alguém por qualquer tipo de comportamento que ela venha ter, porque eu posso ter igual. Então, como eu não quero ser julgado da mesma forma que ela, então eu não devo julgar. Esse princípio é fundamental, né? Não faça para o outro que você não queria que fizessem para você. Você não quer para você, isso mesmo. Então eu venho buscando muito segui-los isso e obter o resultado que é prometido através dele, que é ter uma vida de paz, de prosperidade, de tranquilidade. A vida se torna bem mais leve, como nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão do perdão, de você deixar, liberar. Então é isso. Eu acho que o sentido da nossa vida tem que ser esse, de não estar rotulando, não tá buscando julgar. Acho que a nossa vida se torna um pouco... E buscando aprender com tudo. Que realmente a gente aprende a cada instante da nossa vida, a cada segundo. Basta a gente estar com o olhar atento, com o coração aberto, que a gente aprende a cada segundo. Agora, se você está com o olhar rígido, coração fechado, tudo é um peso, tudo é difícil e você não aprende nada. Não aprende nada, isso né? mesmo. Sem dúvida. E é um dos princípios também, o princípio da sabedoria, de você aprender com o próximo. Aprender como ele se comportou e por que disse, e tá com a sua mente aberta. Isso chama-se expansão, né? Você acessar outras trilhas neurais, que às vezes as pessoas estão tão enrijecidas, não querem ouvir a opinião do próximo. Tem algo
criam-se verdades absolutas, às vezes, diante de determinados assuntos. Verdades absolutas e crenças limitantes, E crenças limitantes, isso mesmo. Que limitam as pessoas a acessarem um próximo estágio da vida, de buscarem algo maior lá na frente. Prosperarem no sentido maior da palavra. Isso mesmo, perfeitamente. Então, o motivo principal de nós estarmos aqui, eu acredito que seja isso. E aí, fala um pouquinho dessa excursão para Israel. Há quanto tempo que você faz? Então, viajei há um ano atrás, em janeiro, para Israel, em fevereiro, para Israel. Foi assim, fantástico. Me encantei por aquele lugar. Foi fantástico. Estar em Israel, como eu falei, é você vivenciar a Bíblia em 6D, você andar por aqueles lugares, você entender que Jesus passou por ali, foi algo encantador e transformador para mim. Só estar naquele lugar, a frequência sentida ali é algo que eu nunca senti em nenhum outro lugar. E aí nós conhecemos inúmeros lugares lá, passamos 10 dias e foi algo fantástico. E daí me despertou a vontade de criarmos uma caravana para levar as pessoas lá da minha região, de Alagoas, para conhecer esse lugar tão incrível. Voltei no final do ano, depois de novo, com a minha esposa. Eu fui sozinho a primeira vez, depois voltei com ela. Ela também ficou super encantada com a viagem. É muito difícil você sair ileso de uma viagem como essa, né? É difícil voltar a mesma pessoa. E aí decidimos agora próximo mês, estamos indo com uma caravana para lá, para Israel. É a segunda caravana? Aí já vou agora. Você foi sozinho a primeira Fui sozinho, vez? Depois com a minha esposa, e agora eu tô indo com forma de caravana. A caravana é a primeira, então. Com a caravana é a primeira, tal, para falar lá sobre a palavra, tal, conhecer aqueles lugares. E já estou pensando já na próxima, para o próximo ano já. Isso é que é legal, porque já vai abrir para o próximo ano, então a pessoa tem um ano para se programar para ir, né? Isso, um ano para se programar. E eu falo sempre assim, estar em Israel é algo fantástico, porque tem lugares lá em Israel que as pessoas acreditam pela fé, pela sua religião, e tem lugares lá que tem evidências históricas e teológicas e evidências de que Jesus Cristo passou por ali. Exemplo disso vamos lá, Mar da Galileia. A gente sabe que por algum lugar ali ele navegou. Nós chamamos de mar, mas não é um mar, é um grande lago de água doce lá, que fica lá no mar em Tiberíades, né? A Galileia. Então, assim, só estar navegar e ter um passeio que é feito através de um barco semelhante ao que Jesus Cristo usou. Eles desenharam um barco parecido com aquele. A pessoa que vai levando o barco, ele é um galileu. Aí nós conseguimos visualizar realmente as características físicas de como Jesus era naquele tempo. Então foi algo fantástico. Inclusive, até quando foi a primeira vez, as características físicas daquele cara do The Chosen é muito parecida com o Galileu que eu conheci lá. Eu não sei se você já eu vi o The Chosen, eu acho fantástico. The Chosen. Então, assim, a característica física de Jesus, que é interpretada lá no filme, ele é fantástico, é um dos melhores Jesus mesmo. É bem parecida com o Galileu. Se alguém for lá, quando vocês estiverem lá em Israel, vocês vão poder presenciar isso. Os moradores ao redor da Galileia têm aquelas características físicas ali de fisionomia. Que é um pouco diferente da imagem que a gente vê nas pinturas, né? Que é mais lourinha, mais clara. Isso. Nós temos uma imagem de um Jesus americanizado, de cavanhaque, loiro, olhos azuis, olhos verdes às vezes, cabelo grande. Então, assim, a minha imagem era geralmente essa. E depois que eu assisti a série e que estive lá em Israel, isso foi desconstruído. E assim, é algo fantástico. E se poder navegar naquele lugar, exemplo, Cafarnaum, que é um lugar onde existem restos da casa de Pedro, onde Jesus começou seu ministério. Então lá é comprovado teologicamente que foi ali onde Jesus começou seu ministério. Então é fantástico. Tem o túmulo de Lázaro, né? Tem um túmulo de Lázaro, você conhece também. Tem Jerusalém, a cidade velha lá que você conhece também, vários lugares lá por onde Jesus passou, onde ele foi crucificado. A gente imagina a crucificação de Jesus Cristo, geralmente imagina que ela foi feita no alto de um morro e tal. Não, nada a ver. Quando você começa a entender lá, você começa a entender que a história ela mostra que Jesus foi crucificado, e naquele tempo a crucificação era feita na altura com que as pessoas passassem, conseguissem visualizar na altura dos seus olhos como a pessoa estava agonizando e sofrendo por causa daquilo. Que coisa, né? A humanidade, eu acho que evoluímos um pouco. Evoluímos um pouco. E lá, assim, em determinados lugares do mundo, não, né? Não. E lá também, por incrível que pareça, ainda existe um conflito muito grande em Israel. Que Israel, para você ter ideia, é o único estado, o único país do mundo onde, teoricamente, os inimigos, que são os palestinos, vivem dentro do próprio estado. Eles vivem em constante conflito. Os judeus e os palestinos. Então, vivem em constante estado de tensão. Nossa. E quando nós pegamos a história bíblica,
no final de tudo eles são irmãos, né? É herança de Jacó, então a gente começa a entender todo o contexto histórico, e a Bíblia fala que isso iria acontecer até o final dos tempos. Tudo tem um propósito, né? O propósito, na minha visão, é sempre a evolução, sempre né? A gente aprender, a gente se transformar e se transformar com essa vivência mesmo que a gente está aqui nesse planeta, né? Para isso. Para viver. Através das relações, através das dificuldades, como a gente falou no começo, do amor e da dor, não só pelo amor ou só pela dor, porque nas famílias a gente vê muito isso, né? Nas relações. Você nasce, tem muito conflito na maioria das famílias, né? Eu acredito que isso não seja por acaso. Porque você já vem com amor por aquele ser humano, né, da tua família. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar com diferenças. Então, isso já te coloca em prova. Em prova, isso mesmo. E eu visualizo muito isso também, né, nas famílias, e principalmente em parte de educação. Como você fala, como você bem acabou de falar. Nós eu tenho 3 filhos, a gente observa isso. A gente trata todos eles com grande amor. Mas cada um na sua particularidade, e muitas vezes acontece de... Por quê? Eu me perguntava muito isso. Por que tem famílias que têm 3 filhos, que geralmente eles estudam nas mesmas escolas, os pais são os mesmos, tem o mesmo ciclo de amizade na maioria das vezes, e porque às vezes um vai para um caminho não tão legal, o outro vai para outro caminho. E aí eu penso que muitas vezes nós entregamos muito amor, mas esquecemos de treinar eles, cada um na sua forma individual. Porque cada um tem uma personalidade diferente. E às vezes a educação, que é dada de forma em geral, não cabe para cada um. Tem que ter uma personalidade mais forte, outro tem uma personalidade diferente, e a gente quer tratar todos de forma muito igual. Eu busco sempre treinar meus filhos em cada um em sua individualidade. O conceito da equidade é muito interessante. Isso. Eu não sabia o que significava equidade. Quando eu aprendi isso, fez tanto sentido na minha vida. Igualdade não é tão interessante quanto a equidade. Porque a equidade é aquilo que você dá na medida que a pessoa precisa. Pronto. Então, exatamente, é uma educação... eu não sei qual é. Que tenha equidade. Que tenha equidade, a palavra é essa, interessante. Eu não tinha ouvido ainda esse termo, mas é bem interessante mesmo. É bem interessante. Equidade. Até tem uma imagem, quando eu aprendi essa palavra, o significado dessa palavra, é uma imagem bem interessante, assim, que são 3 menininhos, cada um de um tamanho, de uma altura, olhando através do muro. Então, cada um tem um banquinho que serve para a sua altura. Para a sua altura. Perfeita explicação. É isso aí, equidade. E o livro... Quem quiser comprar, com certeza está muito interessante. Você compra onde? O livro hoje, a nossa plataforma está ficando pronta, mas pode entrar em contato, @Cristóvão Ramos no Instagram, manda o direct. Nós temos uma equipe já preparada para encaminhar. Por enquanto, todo o contato está sendo lá. Estou fazendo pré-lançamento online agora, no final do mês, a nossa plataforma. Está saindo do forno, né? Está saindo do forno, a nossa plataforma está ficando pronta, mas manda um direct aí no Instagram, @Cristóvão Ramos, que nosso time vai entrar em contato com você, vai te direcionar e vai estar te encaminhando o livro. Um livro fantástico, bem interessante. Você também dá palestras, Cristóvão? Isso. Hoje, eu além de dar palestras falando sobre empreendedorismo e tecnologias, eu também dou aula em escola lá em Arapiraca, falando sobre redes sociais, sobre o uso dos smartphones, que hoje se tornou algo assim... que não tem como mais a gente tirar parte do nosso corpo, praticamente. Parte do nosso corpo, da nossa juventude. Então, orientar os jovens hoje da forma correta de como utilizar, de como essa tecnologia também pode auxiliá-los para o empreendedorismo, para o meio de trabalho, para a escola, enfim. Porque realmente é fantástico, mas a gente tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Senão a gente fica escravo e refém, né, escravo e refém, e muitas vezes... acaba trazendo vários transtornos. A gente tem casos de pessoas aí por exemplo, o filho da Valquíria, que foi até uma reportagem que saiu ano passado, foi algo grave, através de um comentário no TikTok, ele se suicidou. Foi terrível aquilo. Foi terrível, porque assim, a gente tenta mostrar para os alunos a autoimagem deles, para eles valorizarem, ter isso muito bem resolvido. Inclusive estamos no Setembro Amarelo, né? Entrando no Setembro Amarelo, que é, né, atenção à saúde mental, o combate ao suicídio. Então é importante que a gente fale sempre isso e tente mostrar para essa nossa juventude dessa ideia. E o uso também, o uso consciente, porque hoje o MEC ele mudou do ano passado. Acho que no nosso tempo nós estudávamos o nosso 3º ano até primeiro, 3º ano, e daí no 3º que nós terminávamos era que definíamos para que área queríamos seguir. Exatamente. Se era medicina, se era exata, se era humanas. Hoje não. Hoje eles do 1º ano até o 3º ano ele já vai tendo aulas
que já remetem a algum possível direcionamento lá no terceiro ano. Itinerários formativos. Itinerários informativos, isso mesmo. Aí o itinerário informativo tem essa matéria também, de tecnologia, e hoje eu ministro essa matéria lá em uma escola particular. E é bem interessante, poder dar voz aos alunos. Às vezes nós criamos em sala de aula modelos assim de podcast também. Que legal. É uma troca muito rica, né? É fantástico. E levar isso de uma linguagem que fique muito bem aberta para eles, para que eles possam também participar, dar suas opiniões, abrir a mente para empreender. Eu falo que o uso do celular é uma ferramenta indispensável para qualquer área que você venha atuar. Você quer ser um médico legal? Cara, você vai ter que ter sua rede social ali, sim, legalzinho. Não tem como, né? Você não tem como escapar. Não tem como escapar. Cristóvão, mas a gente também não tem como escapar do horário. Tá acabando. Já. Foi rápido. Passou muito rápido. O papo fluiu muito bem. Obrigada. Adorei nossa conversa. Adorei o livro. Vou ler, com certeza. Acho que tem muitos exemplos aí edificantes para as nossas vidas. Então, deixa mais uma vez seu Instagram. Então, meu Instagram, @CristóvãoRamos. Manda um direct, nós estaremos lá disponível 24 horas para estar te respondendo e te ajudando quanto à aquisição do livro. E é isso aí. Meu canal também é Cristóvão Ramos também no YouTube, TikTok também. Isso aí, valeu, Cristóvão. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do Despadronizada. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's. Também tem o Instagram do programa, @Despadronizada com Z, e o canal no YouTube, Despadronizada com Z. Se você quiser comprar o meu livro, Frases Curtas para Dias Longos, ele está à venda no site da Editora Líder, www.editoralider.com.br, também na Amazon, tá bom? Se vocês comprarem, depois vocês me contem o que acharam. Um grande beijo e fica a dica. Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho, e até sábado que vem.